Teoria da Vanguarda, do Peter Burger. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar este livro aqui de um teórico alemão sobre as vanguardas europeias. Antes de começar a comentar aqui os trechos todos que eu destaquei, peço para você se inscrever neste canal caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o que vi do mundo, que curta este vídeo se você gosta de estética. Como um bom teórico alemão, ele não é dos mais fáceis, né? Ler teórico alemão, assim, a gente sempre aprende bastante, os bons teóricos, é claro, a gente sempre aprende bastante, mas sempre tem um trabalho ali, é dificultoso, tá? Então, aqui, antes de mais nada, antes de começar, se você se empolgou pelo título Teoria da Vanguarda e com isso vai achar que vai aprender sobre vanguarda a partir desse livro, esqueça. Ele não é um manual que explica direitinho o que foi cada movimento, o que foi dadaísmo, surrealismo. Não. Ele mal menciona, tem uma parte aqui específica que ele comenta, faz referência, né, ao dadaísmo, ao surrealismo, mas muito ligeiramente ele faz referência, mas ele quer discutir aqui outras coisas. Então, assim, você não vai aprender mais sobre as vanguardas lendo este livro. Tá, mas então você vai aprender sobre o que lendo este livro? O Peter Burger, ele escreveu este livro aqui na década de 70 e ele faz uma análise de teoria estética, na verdade. Então, assim, ele se baseia em muitos alemães, Walter Benjamin, Adorno e tudo mais, para comentar a teoria estética da vanguarda. Então, sobretudo, Adorno, ele, na verdade, ele quer... ele parece ser um pouco obcecado pelo Adorno e ele quer discutir aqui os posicionamentos de Adorno sobre as vanguardas. E para fazer isso, ele faz um percurso bem longo, porque ele começa de Marx, com a teoria da ideologia, o que é ideologia para Marx. E aí a gente pensa, o que isso tem a ver com vanguarda, estética e tal. Mas ele parte de Marx para discutir essa questão da ideologia, e depois da ideologia crítica, para depois a crítica de arte, a arte na sociedade burguesa e as vanguardas, a questão da autonomia da arte, ele discute isso. Então, assim, o centro da discussão dele é essa questão da autonomia da arte na sociedade burguesa com os movimentos de vanguarda. Isso é bem interessante, por quê? Porque as vanguardas, elas superam esse conceito de autonomia, né? A gente vai ver isso mais adiante. Aliás, não só da autonomia, ela supera esse conceito de genialidade do artista. E por que superam isso? Ora, porque se você começa a fazer arte como se estivesse fazendo bricolagem, né? Como muitos vanguardistas, então o Duchamp pega a privada daqui, põe ali, só assina e fala que é arte, põe no museu e fala que é arte. Que autonomia é essa? Né? Que genialidade é essa? Aí a arte vira outra coisa, certo? Então, assim, para entender essa crítica dele, essa análise crítica dele, três conceitos são fundamentais: o de ideologia, o de crítica e o de autonomia. Para falar de ideologia, como eu já disse, ele recorre a Marx. Vou ler um trechinho. É sabido que o conceito de ideologia está vinculado a uma multiplicidade de significados em parte contraditórios entre si. Não obstante, é imprescindível para uma ciência crítica porque permite pensar a relação contraditória entre objetivações intelectuais e realidade social. Eu fiz um vídeo aqui já sobre ideologia, da Maria Helena Chauí, o que é ideologia. Ela também tem uma concepção marxista sobre isso. Então, assim, se você estiver interessado no assunto, dê uma olhadinha lá. E aqui um outro trecho que eu achei bem interessante, ó. A crítica não é concebida como juízo, que contrapõe abruptamente sua própria verdade à não verdade da ideologia, mas como produção de conhecimentos. A crítica procura separar a verdade e a não verdade da ideologia. Ele está falando de Marx, né? O modelo de Marx. E aí ele apresenta algo interessante. Então, a crítica, ela pode produzir conhecimento. Ela não acaba em si mesma, ela não é um fim em si mesmo. Criticou e pronto, né? É uma opinião fundamentada sobre alguma coisa. Não, ela produz porque ela compara, confronta uma coisa com a outra. A verdade e a não verdade da ideologia tal, ao fazer isso ela está produzindo conhecimento. Aí ele fala da arte na sociedade burguesa.
Se é verdade que a arte na sociedade burguesa desenvolvida é institucionalizada enquanto ideologia, não basta tornar reconhecível a estrutura de contradição dessa ideologia. É necessário perguntar também o que essa ideologia pode estar acobertando. Então, ele fala que tem que ir para além da crítica, né? Não é necessário só perceber o que é verdade ou não verdade da ideologia, mas é mais ou menos aquela pergunta assim, a quem interessa que seja assim, né? Então, o que essa ideologia está acobertando? O que ele fala que é característico da vanguarda é que os movimentos todos não propuseram estilo nenhum, não criaram estilo nenhum. Aí a gente pode pensar, então eram movimentos iconoclastas? Não necessariamente. Eu acho que era um movimento mais de crítica, sem a necessidade de destruição, né? Tudo bem que se a gente ler lá o Manifesto Futurista do Marinetti, ele fala em destruir tudo, né? Mas se a gente for pensar em artes plásticas, que é o caso aqui, eles, na verdade, eles queriam acabar com algumas percepções sobre arte, né? Transformar a arte em outra coisa, não destruir. E aí ele fala que uma categoria geral dos movimentos de vanguarda era o quê? Era o choque da recepção, né? Então, assim, a surpresa que o público tinha ao perceber o que estavam chamando de obra de arte, ou no caso, por exemplo, do mictório do Duchamp, encontrar aquele objeto ali no contexto, no museu, né? No contexto, no espaço voltado para a arte. Ele levanta duas teses. A primeira tese. Minha tese de que só a vanguarda torna reconhecíveis em sua generalidade determinadas categorias gerais da obra de arte e de que, consequentemente, a partir da vanguarda podem ser compreendidos os estágios precedentes do desenvolvimento do fenômeno da arte na sociedade burguesa. Ele fala que a partir da vanguarda a gente pode fazer uma retrospectiva, né? Se voltar para trás, para entender o que foi. A segunda tese dele é a seguinte: com os movimentos históricos de vanguarda, o subsistema social da arte entra no estágio da autocrítica. O dadaísmo, o mais radical dentre os movimentos da vanguarda europeia, não exerce mais uma crítica às tendências artísticas precedentes, mas à instituição arte e aos rumos tomados pelo seu desenvolvimento na sociedade burguesa. E tudo isso, gente, que ele vai apresentando, ele vai fundamentando, ele vai apresentando uma fundamentação assim, com grandes teóricos alemães. Então, assim, eu já falei de Marx. Aí os outros que ele cita bastante aqui, Schiller, Walter Benjamin, ele cita demais. E ele cita sobretudo essa obra, peraí. Esta obra aqui dele, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? Ele cita muito esse texto do Benjamin. Então, outro que ele cita bastante, Schiller, o próprio Adorno, né? Claro que ele fundamenta sua crítica com base no Adorno. Hegel, por conta da estética, né? O Hegel tem um livro que se chama Estética, então ali fundamenta muito o que ele vai falar, ou ele contrapõe, enfim, usa esse livro de estética do Hegel e tal. Lukács é outro teórico que ele vai citar bastante, embora o Lukács não seja alemão, acho que ele é húngaro, né? Vou ler mais uma passagem para vocês. Ó. Na passagem da sociedade feudal para a sociedade burguesa, em lugar das imagens do mundo legitimadoras da dominação, que inclui também as religiosas, entra a ideologia de base da justa troca. Por que, então, percebem por que ele primeiro começa conceituando ideologia com base em Marx? Por quê? A ideologia, como eu falei para vocês, é um conceito fundamental aqui na obra dele. Uma vez que a ideologia central da sociedade burguesa se acha instalada na base, as imagens do mundo legitimadoras da dominação perdem sua função. A religião passa a ser um assunto privado e, ao mesmo tempo, a crítica da instituição da religião se torna possível. Eu não sei se eu concordo muito bem com isso. Ele escreveu isso aqui na década de 70, ok. Teve um momento na história, um bom período na história, em que sim, né, no contexto burguês, a religião se tornou algo, principalmente se a gente se lembrar da sociedade holandesa do século XVII, aqueles calvinistas todos, assim, sem querer ostentar,
porque a religião impedia isso, não pode ostentar riqueza, aquele cuidado entre o público e o privado, nada pode ser ostentado em público, né? Essa questão da religião mesmo como uma fé que orienta as ações práticas do cotidiano, sem uma espetacularização, certo? Mas, em meados do século XX, essa questão toda, principalmente dentre os protestantes, essa ética religiosa mudou, né? Então, assim, a gente tem aí a teologia da prosperidade. Então, assim, vamos consumir, porque consumir Deus nos quer, porque Deus quer nos ver prósperos e tal, né? Então, assim, não adianta só produzir e acumular, tem que consumir também. E ele escreveu esse livro na década de 70, essa questão já estava aí em pauta, né? Então, isso causa uma espetacularização, realmente, da religião, né? Hoje, no Brasil, a gente percebe muito isso também. Então, assim, veja essa parte com reservas. Então, uma questão que ele discute bastante é a arte na sociedade burguesa. Então, assim, é a arte a partir do século XVI, mais ou menos, né? Século XVI até século XX. Então, a gente está falando de muito tempo aí. E quando ele cita o Benjamin, ele está citando ali século XIX. Quando ele cita o Marx, ele também está citando ali século XIX. Se ele está falando das vanguardas, então ele está falando finzinho do século XIX e comecinho do século XX. Então, assim, é este o período de interesse dele. Então, ele considera tudo que foi construído em termos de moral e estética pela sociedade burguesa, mais ou menos assim, ele não faz um apanhado histórico, mas se ele está falando da sociedade burguesa, formação em arte, então, assim, ele está considerando mais ou menos o século XVI até o século XIX. E aí vem as vanguardas que questionam, colocam em xeque algumas coisas, de tudo que foi construído antes, né? E aí ele fala da autonomia na arte. Ele fala que há uma contraditoriedade nesta questão, na categoria de autonomia em arte, né? Acho que é a questão principal dele. Então, o que ele fala da categoria da autonomia? Cuja particularidade consiste em descrever algo de real, entre parênteses, a separação da arte como esfera particular da atividade humana do contexto da praxis vital, mas que, ao mesmo tempo, traduz esse fenômeno real em conceitos que não permitem mais reconhecer o processo como socialmente condicionado. É para expressar o real, praxis vital, mas sem um lastro ali da realidade, sem um condicionamento social. Essa é a particularidade da autonomia, é por isso que ele fala que é contraditória. Por que é contraditória? Porque ao mesmo tempo em que a categoria da autonomia prega um desligamento do contexto da praxis vital, ou seja, um desligamento do cotidiano, do fazer, das coisas do mundo, representa um processo histórico socialmente condicionado. Então, assim, está dependendo das questões socio-históricas, como é que pode ser desligado da prática, desligada, né, a categoria da autonomia, da praxis vital. Aí ele fala assim, a autonomia é, por conseguinte, uma categoria ideológica no sentido estrito da palavra, que congrega um momento de verdade, deslocamento da arte da praxis vital, e um momento de não verdade, hipostasiar este estado de coisas, produzindo historicamente como, entre aspas, essência da arte. Então ele fala que os movimentos de vanguarda são um ataque ao status da arte na sociedade burguesa, e os vanguardistas tensionavam assim, a superação da arte, né? A arte não deve simplesmente ser destruída, mas transportada para a praxis vital, onde, ainda que metaforeada, ela seria preservada. Então, o que os modernistas fazem? Não, a arte tem que ser sobre a vida cotidiana, né? Tem que ter um lastro ali de realidade, não é aquela coisa etérea. Então, assim, é uma crítica à arte da sociedade burguesa, dessa questão da autonomia que eu acabei de apresentar, que já é contraditória. Eles falam, não, a arte, né, os vanguardas, a arte, ela tem que, de fato, ter uma praxis vital. Aí ele fala, ó, a arte tem na sociedade burguesa um papel contraditório. Ela projeta a imagem de uma ordem melhor, na medida em que protesta contra a perversa ordem existente.
Então, é a ideia de paraíso, se a gente para para pensar. É por isso que a arte também ela tem a mesma função da religião. Ela trabalha com projeções, com questões transcendentais, que estão para além do imanente, né? Aí ele fala que a obra de arte, né, aquilo que eu já falei antes, a obra de arte ela não é destruída pelos vanguardistas, ela é transformada. E aí ele fala do Duchamp e o famoso mictório, né? Quem não sabe do que eu estou falando é isso aqui. E essa questão do mictório, com essa questão do mictório e várias outras obras parecidas assim, o Duchamp estreou, o Duchamp propõe o quê? O ready-made, ou seja, uma arte com coisas já prontas, que fica parecendo bricolagem, né? Então, a arte contemporânea, essas coisas quando a gente vai em Bienal, pegam uma tela daqui, mistura com madeira ali, junta, faz aquela instalação, aquelas coisas todas. E aí a gente lembra do Benjamin, né? A reprodutibilidade da obra de arte. A gente está falando de objetos que são fabricados em série e aí são tirados do seu contexto, misturados com outras coisas, aí vira obra de arte. E aí onde está a genialidade do artista, né? Então ele comenta isso aqui, cadê a genialidade, cadê a autonomia, se ele está lidando com coisas prontas? Ele fala assim, os ready-made de Duchamp não são obras de arte, e sim manifestações. Uma vez aceito o secador de garrafas assinado como um objeto digno de estar no museu, a provocação cai no vazio, transformando-se no seu oposto. Se hoje um artista assina e expõe um cano de estufa, de alguma forma ele está denunciando o mercado da arte, mas a ele se incorpora, não destrói a ideia da criatividade individual, mas a confirma. Então, na verdade, assim, ele critica o que existe e aí propõe uma coisa nova e ele não quer ficar à margem disso, ele não critica para destruir, ele critica para substituir, né? Ele não quer ficar à margem. A partir do momento que ele critica e propõe outra coisa, ele já se incorpora aí nesse sistema. Ele fala que, tanto quanto nega essa categoria de produção individual, né? As vanguardas, elas também criticam a recepção individual. Como que ela critica a produção individual? Ora, se o artista pega uma coisa pronta ali, né? Pega o mictório, pega outra coisa, junta. Não está falando de individualidade, não foi ele que criou o mictório, né? Não foi ele que produziu o mictório. Ele fala também do Magritte, né? Comenta, vocês não sabem quem é Magritte, é aquele que, aqui tem uma obra dele, é aquele que pintou um quadro dizendo, isto não é um cachimbo. O que eu chamei de bricolagem, é mais ou menos isso. Você pega jornal, pega uma coisa, outra, pinta em cima, faz isso, faz aquilo. E temos arte. Olha o que ele fala das colagens cubistas. O que as diferencia das técnicas de composição pictória desenvolvidas desde o Renascimento é a inserção no quadro de fragmentos da realidade, isto é, de materiais que não foram elaborados pelo próprio artista. Dessa forma, é destruída a unidade do quadro como um todo, marcado em todas as suas partes pela subjetividade do artista. Essa questão, né, rompe com a genialidade, com a produção individual e tudo mais. Aí cai no que o Benjamin já disse, né? Reprodutibilidade. E aí, como a ideia dos vanguardistas era trazer a arte para o cotidiano, para a vida, e não aquela coisa distanciada para poucos e tal, eles usam objetos do cotidiano. Então, assim, um pedaço de jornal, um mictório, essas coisas todas. E aqui ele fala, o último comentário que eu vou fazer, porque esse vídeo já está gigante, ele compara as teorias do Lukács e do Adorno sobre valores estéticos. E ele volta a Hegel também para fazer isso. Então, assim, o Hegel, ele valorizava a arte orgânica, aquela arte tradicional produzida e tal, né? Então, a arte clássica, sobretudo, porque o Hegel é de um período assim, de ultravalorização da arte greco-romana. O Lukács, ele já valoriza a arte orgânica, mas aí a arte romântica, que na verdade tudo que é romântico critica o clássico, né? Então é uma arte orgânica, feita da maneira tradicional, mas ele não está valorizando o clássico como o Hegel valorizava. Já o Adorno, ele valoriza a vanguarda. Por quê? Porque ele valoriza esses conceitos que a gente está trazendo, assim, a arte, ela tem que ter os pés fincados na realidade, tem que ser mais próxima do público, tem que lidar com coisas do cotidiano e tudo mais. A obra de arte vanguardista aparece como expressão historicamente necessária da alienação na sociedade do capitalismo tardio.
pretender medi-la pela coesão orgânica da obra clássica ou realista seria inadequado. Não dá para comparar, não dá para falar essa é melhor que aquela, ou, na verdade, fazer o contrário. A clássica é melhor que essa. Ora, elas são produções com propósitos, conceitos diferentes, né? Então, não dá para comparar coisas tão diferentes assim. Aí o Adorno acha que a vanguarda, a arte vanguardista, é a única autêntica na sociedade do capitalismo tardio. Então, para ele, é a arte que faz sentido. Então, assim, se a gente não gosta de arte contemporânea, a maioria não gosta, não entende, enfim, não gosta mesmo, a gente não pode esquecer que é uma arte que representa o nosso momento histórico. É uma arte que representa o nosso contexto. Talvez você também seja crítico do contexto, ou não. Pode ser que você não goste da arte contemporânea e não ache o contexto tão ruim assim, mas é que você colocou a arte num status diferente do que ela deveria ser, né? Ou do que, eu já não sei, né, o que ela deveria ser, mas enfim, é um status totalmente diferente do que é proposto pela vanguarda, do que a arte deve ser na concepção vanguardista, melhor dizendo. Aí que o Peter Burger fala: minha sugestão para a solução da aporia esboçada é colocar os movimentos históricos de vanguarda como cesura no desenvolvimento da arte na sociedade burguesa, bem como, a partir desta, conceber a teoria da literatura. O que é aporia? Aporia é quando a discussão não tem um desfecho, né? Então, um argumenta de um lado, outro argumenta do outro, e não se chega a conclusão nenhuma. Então, assim, isso em matemática seria o equivalente a uma dízima periódica. Vai, fica andando em círculo, não sai do lugar. Alguns diálogos platônicos terminam assim, aporéticos, né? Porque discute-se e não chegam a definição, porque naquele momento, com os elementos apresentados, não é possível definir nada, concluir nada. Então, é o que ele está falando aqui desses posicionamentos aqui sobre esses teóricos. E aí ele ainda insere a literatura aqui no meio, que, como ele não desenvolve, eu não vou nem discutir também, porque já não dá tempo. E é isso, né? Em suma, é isso. Esse vídeo tá longuíssimo, eu destaquei aqui uns pontos importantes. Não é um livro tão fácil assim, mas também não é impossível. É um livro para iniciados, para quem já conhece um pouco aí dos movimentos de vanguarda e tal. Não é livro para iniciante, que quer entender o que foi, por que foi. Não é. Leia este livro no outro momento. Eu peguei este livro porque, como eu já falei para vocês, estou interessada em fazer vídeos sobre a Semana de Arte Moderna e tal, e achei que esse pudesse nos ajudar a compreender melhor. Ajuda, mas não tanto quanto eu imaginei, né? Se ele fosse para iniciantes, talvez ajudaria mais vocês, sobretudo, tá bom? Então é isso, muito obrigada, beijos.